Enquanto recolhemos as ofertas avulsas, eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2. Um breve texto nesta manhã. Apocalipse 2, a partir do verso 8. Nossas crianças também hoje têm uma folhinha especial do domingo da igreja perseguida. Esse peixinho aí do lado da folhinha, né, o símbolo da missão Portas Abertas. É um peixe com uma espécie de escama ou alguma coisa assim, mas na verdade é um arame farpado, né? Uma mistura de símbolos mostrando perseguição, mas a fé cristã, cujo símbolo, um dos símbolos históricos é o peixe, o ictus. Apocalipse 2, a partir do verso 8, vamos ler a carta à igreja de Esmirna. Do 8 ao 11, apenas esse texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Deus nos abençoe nessa breve reflexão. Eu não sei quantos já ouviram falar de Theodore Dalrymple. Ele é um ex-médico britânico, hoje escritor, crítico social, talvez uma das melhores leituras que você possa fazer em tempos de incerteza. E ele relata num dos seus livros chamado Viagem aos Confins do Comunismo, a sua visita à Coreia do Norte em 1989, como parte de uma comitiva britânica, no momento ali que estava sendo celebrado o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes. Naquela época, a Coreia do Norte ainda era governada pelo Kim Il-sung, o pai do atual líder. E Dalrymple estava lá no estádio, né, assistindo aquele festival todo, e o momento máximo seria, evidentemente, a entrada do grande líder. Então, ouça o relato dele, desse diário de viagem. Com todos no lugar, chegou o momento pelo qual estivemos todos esperando, a entrada do grande líder. Era impossível que todos naquele enorme estádio vissem aquele portentoso acontecimento. Porém, uma espécie de pandemônio controlado irrompeu instantaneamente pelo estádio inteiro. Os 50 mil artistas lá embaixo ergueram as mãos num gesto de verdadeira subserviência ao seu faraó. E os espectadores coreanos também. Gritaram e uivaram em uníssono e deram pulos coletivamente por minutos a fio. Os estrangeiros, enredados na atmosfera de autovilificação histérica, levantaram-se e aplaudiram como que para salvar suas vidas. Não sou por natureza corajoso nem anticonvencional, mas no momento em que Kim Il-sung entrou, decidi que não me levantaria, nem que todos os estádios me gritassem xingamentos, nem se eu fosse ameaçado com torturas ou mesmo com a morte. Fiquei tão chocado com a visão e com o som de 200 mil homens e mulheres idolatrando outro mortal e abdicando totalmente de sua humanidade, que não acho que exagero ao dizer que eu preferia morrer a assentir a esse mal monstruoso. Fiquei sentado, eu não consegui agir de outro jeito. Dalrymple, graças a Deus, não foi preso ou ameaçado, talvez até por ter sido o único a não se levantar, né? Ou seja, todos o encobriram, né? Ele foi livre disso. Detalhe, ele não é um cristão. Ele não é um cristão, ele é um cético, né? Algo como um agnóstico talvez, um conservador, mas não um cristão. E eu fico imaginando, lendo esse relato, a batalha literalmente espiritual que esse homem travou consigo mesmo, sabendo dos riscos que correria ao não se levantar.
Mas eu imagino também que esta é uma decisão que cristãos têm que tomar dia após dia na Coreia do Norte. Não só uma visita, um membro de uma comitiva num momento específico, que poderia ter custado a ele sim uma prisão e certamente um pequeno incidente diplomático aí com a Inglaterra. Mas cristãos têm que tomar essa decisão dia após dia, não se levantarem, não se curvarem a homens, a outros deuses. Isso não é algo que está acontecendo recentemente na Coreia do Norte, mas é algo que vem acontecendo ao longo da história do cristianismo, desde a Roma antiga, desde a época em que João escreveu o Apocalipse e esta carta que faz parte do livro do Apocalipse. A igreja em Esmirna era uma igreja difícil, a cidade era uma igreja difícil para a igreja cristã. No ano 195 a.C., havia sido construído um templo para Roma personificada como deusa. A cidade de Roma sendo personificada como uma deusa. No ano 25 depois de Cristo, ou seja, já a igreja nascendo ali, foi concedido a Esmirna o privilégio de erigir um templo ao imperador Tibério, digamos uma espécie de Kim Il-sung, a quem todos deveriam se curvar. Se aparecesse no estádio, todos deveriam se levantar. Então veja, esse é um dilema que cristãos no mundo inteiro vêm passando ao longo de muitos e muitos séculos. E Darrell, de certa forma, experimentou isso na sua pele, mesmo sendo um não cristão. Além disso, Esmirna tinha uma população judaica muito hostil, tanto que Jesus aqui, é Jesus quem está falando estas palavras a João, diz que conhece esses judeus, mas que eles pertencem na verdade à sinagoga de Satanás. Então, portanto, tinha perseguição de tudo que é lado, tanto dos judeus, que viviam de certa forma em paz com o governo romano, mas também do governo romano que erigiu ali um templo em culto ao imperador. É de lá de Esmirna que vem uma famosa história do bispo Policarpo de Esmirna, o seu martírio. Se vocês quiserem pesquisar na internet, o martírio de Policarpo, vale muito a pena ler esse relato de fé de um velhinho de quase 90 anos, perseverando até o fim e morrendo para a glória de Cristo em testemunho do Evangelho. Veja, o que podemos tirar de lições tão antigas como as contidas nesta carta e que nos ajudam hoje a vivermos como crentes verdadeiros e encorajar nossos irmãos norte-coreanos. O teólogo Carl Trueman, num livro chamado Reforma Ontem, Hoje e Amanhã, ele relembra o que Lutero cunhou como a teologia da cruz. Ouça o comentário de Carl Trueman. O sofrimento e a fraqueza não são apenas o modo como Cristo triunfa e vence, eles são também o modo como nós vamos triunfar e vencer. Em outras palavras, se o sofrimento e a fraqueza são as formas de Deus agir em Cristo, deve-se esperar que esses sejam os modos de Ele agir naqueles que procuram seguir a Cristo. Ninguém se torna teólogo por ter amplo conhecimento sobre Deus. Teólogo se torna aquele que sofre os tormentos e sente a fraqueza que a sua união com Cristo inevitavelmente trará como consequência. Portanto, a jornada cristã e o entendimento bíblico e correto do sofrimento são coisas absolutamente inseparáveis. Vamos ver como isso se dá aqui na carta, que lições nós temos desta pequena carta. Jesus se apresenta aqui como o primeiro e último, o alfa e o ômega, aquele que morreu e tornou a viver. Veja, só a apresentação já é um consolo, porque se esta é uma igreja perseguida, saber que o seu Senhor foi aquele que morreu, mas venceu a morte, isso já é um tremendo consolo. Então, crianças, aí no retangulinho da sua preferência, você vai escrever essa frase: Jesus venceu a morte. Esse é o consolo que todo cristão deve ter dentro de si, seja ele morador do país livre, seja ele um cristão perseguido. Jesus venceu a morte. A morte não é uma barreira para nós, a morte não nos intimidará, a morte não é a palavra final para a vida do cristão. Então veja, Esmirna estava sendo consolada. Eu sou o primeiro e o último, eu morri, mas eu venci. Segunda coisa que nos consola e nos encoraja
é que Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece o coração da igreja. Jesus sabe quem é o seu povo e conhece os inimigos do seu povo também. Veja aqui no verso 9, Jesus diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas isso é só aparência. Eu conheço o seu coração, você é rico. Jesus sonda o coração da igreja. Jesus não vê as aparências, e nem a igreja deve ser medida segundo as aparências e os critérios humanos. Nós queremos saber o que Jesus pensa da igreja. E Jesus olha para a igreja em Esmirna e diz: olha, eu sei, eu conheço as suas aflições, eu não estou indiferente, eu vejo a sua pobreza, mas quer saber da realidade? Você é rico, vocês são ricos. Jesus sonda o nosso coração. Então, crianças, escreva aí no segundo quadradinho: Jesus conhece a sua igreja. Ele conhece os inimigos da igreja, como eu disse. Aqui no caso ele ressalta os judeus, que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Sabemos que o judaísmo era religião legalizada no Império Romano, e muitos judeus de certa forma colaboravam com esse império. Os cristãos não, os cristãos eram de fato perseguidos tanto pelo Estado, tanto pelo império, quanto pelos judeus. Portanto, você tem aqui a união de forças perseguidoras anticristãs, anticristo, no fim das contas. Não só os judeus, mas também o Império Romano, que se estabeleceu ali com um templo, dedicado ao imperador Tibério. Mas Jesus conhece a sua igreja, conhece o que ela está passando, e tem uma palavra a esta igreja. Verso 10, que é inclusive o verso chave da campanha do Domingo da Igreja Perseguida deste ano, lembrando a Coreia do Norte. O verso 10 é este lema do DIP desse ano. Então veja, o que Jesus na sua cabeça deveria fazer então, já que ele conhece a igreja e conhece os inimigos da igreja? Ah, pastor, eu se fosse Jesus eu acabaria com os inimigos da igreja assim, não é verdade? Mais rápido que o Thanos, uma hora assim, com um sopro, não precisa nem estalar dedo. Mas olha o que o verso 10 diz para nós: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. É Jesus quem está dizendo isso. Jesus está dizendo para aquela igreja: olha, não tenham medo. Aí alguém: opa, Jesus, beleza, o senhor vai agir. Não, você vai sofrer. Uau, não era isso que eu esperava. É verdade. Como assim? E olha o que ele diz em seguida: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Espera aí, é isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso mesmo. Mas longe de parecer aqui algo que nos deixa perplexos, um bom entendimento de quem Deus é e da própria teologia da cruz, conforme o Carl Trueman nos falou aqui no início, isso já nos dá paz ao entendermos esse texto. Quando Jesus diz aqui que vocês vão sofrer por 10 dias, que o diabo vai fazer isso, o que ele está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: olha, gente, eu sou soberano sobre isso, isso não está acontecendo sem o meu controle, sem que meus olhos estejam voltados para esse momento de vocês. O que Deus afirma aqui em sua palavra é que Ele é absolutamente soberano no sofrimento, tanto que Ele limita este período. Olha, vão ser só 10 dias, eu sou Senhor sobre isso também. Eu não sou apenas Senhor no momento do livramento, da bonança, da prosperidade, do avanço. Eu continuo sendo Senhor e Deus e bom e soberano quando o sofrimento vem sobre você, quando a escassez paira como uma nuvem escura sobre a sua casa, quando o revés acontece, quando a tristeza vem ao coração. Eu ainda sou soberano. Deus não nos abandonou, Deus não tirou os olhos da igreja de Esmirna, dizendo: olha, eu vou sair por 10 dias e o diabo vai fazer a festa. Não, eu sou soberano sobre isso. Como dizia Lutero, o diabo ainda está na coleira de Deus, é Ele quem dá o limite para a sua ação. Então, crianças, escrevam essa frase importantíssima aí no seu resumo: Deus é soberano no sofrimento.
E Ele é tão soberano que Ele já dá o propósito disso. Olha, isso tudo vai acontecer. O que Ele diz na palavra? Para prová-los. Para prová-los. A prova da nossa fé, para que ela se torne mais pura do que o ouro depurado, fortalecida, para que mais da glória de Cristo possa brilhar diante dos nossos olhos, para que mais da esperança na eternidade possa brilhar diante dos nossos olhos. Deus é soberano, foi Ele quem ordenou isso, mas Ele está cuidando da sua igreja e Ele prova a sua igreja. Há um objetivo claro aqui, há um propósito claro aqui. E esse propósito é que esta igreja seja ensinada na perseverança. Veja que provação e perseverança são coisas que andam sempre juntas na Bíblia Sagrada. Jamais teríamos condições de perseverar se um desafio não nos estivesse à nossa frente. Se tudo fosse bem, por que falar em perseverança? O conceito de perseverança já traz embutido em si algum obstáculo, algum sofrimento, algum desafio. E é por isso que Ele conclama esta igreja e fala para nós hoje: olha, seja fiel até a morte, persevere, continue andando, continue caminhando, porque esse sofrimento, esse período limitado, sobre o qual eu tenho absoluto domínio, ele vai ensinar você a perseverar. Seja fiel, ainda que custe a sua vida, e eu lhe darei algo muito maior, algo eterno, algo que este mundo não pode lhe roubar. Então, crianças, escreva uma outra frase importante para você compreender: o sofrimento nos ensina a perseverar, mas Deus recompensa os seus. Eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor, o último verso, de modo algum sofrerá a segunda morte. Sim, ainda que nos custe a vida, nós jamais abdicaremos da nossa confissão e da nossa posição em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele tem essas duas grandes promessas, como prometeu a Esmirna, promete aos cristãos norte-coreanos, promete a nós: eu lhe darei a coroa da vida, imperecível, eterna, e você jamais sofrerá a segunda morte, que significa a condenação eterna, a distância eterna de Deus, a ira de Deus em toda a eternidade. Essa é a recompensa, meus irmãos, é para lá que nós devemos olhar enquanto abençoamos este mundo, enquanto vivemos como cidadãos e cristãos dentro deste mundo. Então, crianças, a última frase que você pode escrever aí é: Deus recompensa os seus servos. Então, Ele venceu a morte. Olhemos para Ele. Ele é vencedor. Ele conhece a sua igreja. Nos consolemos com isso. Saibamos que Jesus jamais tira os olhos da sua igreja. Ele é soberano em meio ao sofrimento da igreja. Ele nos ensina a perseverar em meio ao sofrimento, e Ele tem uma recompensa para aqueles que perseveram e vencem pelo testemunho do Cordeiro, ainda que seja dando a sua própria vida. Então, meus irmãos, concluindo essa breve reflexão, compreender o sofrimento na carreira cristã é algo com o que nós aqui ocidentais livres não lidamos muito. Mas Darrell viu o que significa isso. Os nossos cristãos coreanos lidam com isso dia após dia. Mas não há surpresas aqui, como eu disse, e mais uma vez, a teologia da cruz, ao olharmos para a cruz de Cristo, ao olharmos para essa mensagem do Evangelho do homem de dores, do sofredor que venceu, nós podemos ter consolo e esperança. Ouça mais uma vez o reverendo Carl Trueman. Ali, no quebrantamento do Cristo sofredor, o crente divisa o triunfo e a glória do Deus da graça sobre o mundo, a carne e o diabo. Ali, nessa singular e poderosa contradição de toda a nossa expectativa humana,
é que vemos Deus como Ele realmente é, quando trata conosco em todo o seu poder e glória. Onde é que alguém pode ver o amor de Deus revelado de maneira mais radical? Na submissão voluntária de Cristo ao pleno peso da ira de Deus na cruz. Onde é que alguém pode ver a santidade de Deus com mais clareza? Nas terríveis agonias do Filho de Deus na cruz do Calvário, quando Ele revela a plena imundícia do nosso pecado e demonstra com quanta seriedade o próprio Deus considera o pecado. Então, meus irmãos, qual é a resposta ao sofrimento humano e para onde devemos correr quando isso acontece? É Jesus Cristo, o servo sofredor. Ele sofreu em nosso lugar, aquele que não merecia a morte, não merecia a perseguição, não merecia sofrer. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz, e hoje se assenta à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele conhece você, Ele conhece a sua igreja, e Ele nos chama hoje a perseverarmos até o fim, porque Ele perseverou até o fim. Você está disposto a seguir Jesus? Você está disposto a tomar a cruz do Senhor e caminhar com Ele, custe o que custar? Então você um dia chegará lá e vencerá, e um dia este edifício glorioso chamado igreja se levantará, para que todos vejam e tenham um testemunho claro. Só existe um Senhor Jesus Cristo, só existe um povo do Senhor, a sua igreja. Igreja sofredora nesta terra, mas vitoriosa e triunfante na glória eterna. Oremos. Senhor, mais uma vez, louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra, que nos consola, nos encoraja, nos serve de luzeiro em meio às trevas deste mundo, nos serve, Senhor, como um fortalecedor dos joelhos vacilantes, cansados. Ó Deus, que olhemos para o homem de dores, Jesus Cristo, aquele que tomou sobre si o castigo que nós merecíamos e que agora é o castigo que nos traz a paz. Louvado seja o nome do Senhor, que veio, encarnou-se, visto neste mundo, manifestado em carne, mas hoje glorificado à destra do Pai. Que tomemos essas palavras como palavras para nós, mesmo não experimentando perseguição severa, mas, Senhor, que ao meditarmos nessa manhã, nessas palavras ditadas à igreja em Esmirna, nós nos lembremos daqueles que sofrem como eles sofreram no passado, ao redor do mundo, não apenas na Coreia do Norte. Que o Senhor lhes traga consolo e encorajamento. Eles olhem para Ti, ó Alfa, ó Ômega, princípio e fim, o vencedor, aquele que está vivo e que nos promete a coroa da vida. E essa esperança nos acompanhe, Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento e angústia, que certamente passaremos neste mundo. Tudo isso para a glória do Teu nome. Amém.